Tem um som aí, algum som aí, eu não sei onde é. Vocês perceberam aí? Olá, boa noite às pessoas que acompanham aqui a fanpage do Notícias e Mais. Hoje, mais uma vez, um encontro marcado. Vamos falar sobre Univasf com bônus, trazer uma série de esclarecimentos, um movimento que está aí de forma grandiosa, sendo discutido nas redes sociais, jovens, professores, comunidade, enfim, todos envolvidos neste projeto tão belo, a gente pode dizer assim. Então, nesta noite, nós estamos recebendo aqui a estudante a Amanda Marques, que é uma das articuladoras do grupo, o GUB, Grupo Universidade Univasf com Bônus, a professora e doutora do curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Univasf, Campus de Senhor do Bonfim, a professora Rosângela Vieira de Souza, os colegas Sérgio Sátiro e Leandro Daniel, com quem vamos conversar nesta noite, dialogar, bater um papo sobre este assunto tão importante. Então, já quero pedir aí às pessoas que já estão acompanhando para curtir, compartilhar a nossa live, para levar ao máximo de pessoas possível, para que todos tenham conhecimento deste assunto, como disse, tão importante, tão necessário ser discutido. E já agradecer aqui a estudante Amanda e também a professora doutora Rosângela. Muito obrigado pela presença de vocês conosco aqui nesta noite, por ter aceito o nosso convite para estar aqui conversando, falando um pouco sobre este assunto. Boa noite, professora Rosângela. Boa noite, Amanda. Boa noite. Nós aqui agradecemos o espaço cedido, essa oportunidade de estar esclarecendo para mais pessoas o que é o movimento Univasf com Bônus e até desmistificando algumas coisas que estão sendo comentadas, explicando qual é o real objetivo do movimento. Enfim, eu só queria agradecer o espaço cedido. Professora Rosângela. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Amanda, Macário, Leandro, Sérgio. Então, é um prazer estar aqui, né, participando dessa discussão. Acho que, enquanto professora, faz parte da nossa missão, faz parte da nossa função dentro da sociedade, a gente se colocar aberto às diversas discussões que surgem e acompanhar esse movimento dos jovens é também um momento da gente fazer um pouco da nossa função enquanto docente. Então, boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, Sérgio, Leandro. Eu queria só começar falando com a Amanda. Amanda, o que é o GUB, o Grupo Univasf com Bônus? O que é esse movimento e como é que surgiu esse grupo? Bom, eu primeiro queria colocar que o GUB, na verdade, ele era um grupo que já existia. Nós só reativamos esse grupo a partir de novos membros. Essa luta da Univasf com Bônus não é uma luta de agora. Desde 2009 já houveram, de 2009 para cá já houveram vários movimentos tentando conseguir esse bônus. Alunos já fecharam ponte, já tentaram esse bônus de diversas formas, mas até agora a gente não teve sucesso. O CONUNE ainda não nos atendeu. E o objetivo da gente trazer essa pauta de volta é porque 2020 foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil. E a gente tem que ter um olhar mais crítico sobre as novas condições, as novas realidades que estão sendo colocadas, né? Os novos desafios que nós estudantes estamos tendo. E também a questão da regionalização, porque nos últimos anos, as vagas da Univasf estão sendo ocupadas mais por estudantes de fora do que por estudantes da própria região. O balanço que deve ser divulgado, ou no final dessa semana, ou na outra semana, pelo menos, foi o que foi nos prometido, né? Foi informado que o balanço seria divulgado. Devem confirmar já os dados anteriores que mostram isso. Uhum. Ô, Amanda. Pode ir. Ô, Amanda, e quais são as principais dificuldades, uma vez que você falou que é desde 2009 que vem essa luta? Então, quais são as principais dificuldades para essa conquista? O CONUNE, na verdade, ainda não nos atendeu. Existe muito receio nessa questão da bonificação, porque outras universidades aderem a esse bônus, mas aderem para cursos exclusivos. A política fica de acordo com cada universidade. Existem universidades que aderem só para o curso de medicina, só para ampla concorrência. Existem universidades que aderem para todos os cursos e para a modalidade de cota e de ampla. E o nosso desejo é que seja para cota e ampla e para todos os cursos. Mas a Univasf precisa avaliar as pautas e ela ainda não nos deu uma posição em relação a isso.
Bom, vocês precisam, esse grupo, o Grupo Univasf com bônus, o GUB, ele precisa ser fortalecido, pelo que eu entendi. Vocês precisam fortalecer. Então, quanto mais pessoas engajadas neste movimento, vai torná-lo forte e chamar a atenção da Univasf, é isso? Justamente, porque o intuito do GUB é atender a todos os estudantes. E se não tiver um movimento popular, como é que a gente vai comprovar que o desejo do bônus é algo que todo mundo, toda a sociedade vai ganhar? Mas como é que a gente vai comprovar que isso de fato é um desejo de todo mundo se não tiver o apoio popular? A Univasf só vai nos apoiar, só vai nos escutar se a gente tiver o apoio da população, né? Amanda, quando você fala atingir os estudantes, mas no tocante ao nosso contexto, à nossa região, qual é o perfil, qual é o raio de abrangência dessa ideia de vocês, através desse grupo, para tentar estimular os estudantes, ou, enfim, para que esse projeto vá à frente? Como é que vocês estão avaliando esse cenário aqui, em nível regional? O nosso principal objetivo é que mais estudantes da região entrem na Univasf, porque a gente sabe que a realidade do sertanejo tem muitas famílias que não têm como enviar seus filhos para outros estados, até mesmo dentro da Bahia, muitas famílias não têm como mandar, por exemplo, seus filhos para Salvador, ou o pessoal de Pernambuco não tem como mandar para Recife. Muita gente não tem condições financeiras, e isso acaba prejudicando, né, as famílias. Além disso, o nosso objetivo é que 354 municípios sejam beneficiados. Vão abranger 3 estados, Bahia, Pernambuco e Piauí. Obviamente que vai abranger o sertão, né? Não vai pegar o Piauí inteiro, nem a Bahia inteira, nem o Pernambuco inteiro. Os 354 municípios estão listados lá, como eu já mencionei, na nossa página do Instagram, @Univasf com bônus. Lá tem o nome de todos os municípios que vão ser contemplados. A respeito da nossa região aqui, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, todos esses municípios vão ser, o raio aqui todo da região vai ser beneficiado. E como eu já falei, a gente sabe que a realidade de muitas famílias aqui é difícil e que tem muitos estudantes que, até mesmo para vir, por exemplo, aqui para Campo Formoso, para a sede, para estudar no Colégio Luzia de Freitas, no Polivalente, eles só vêm porque a prefeitura, né, fornece o transporte público. Muitas famílias não têm nem como. Às vezes as pessoas não têm nem terminam o ensino médio e ficam presas nos distritos e não tem nem como sair, se desenvolver, melhorar a vida. Rosângela, como você vê esse movimento? É válido? Vale a pena? A luta é árdua? Dá para conseguir? Sim, é um movimento legítimo, né? Quando a gente acompanha, faz uma retrospectiva na história das conquistas das políticas e ações afirmativas, a gente percebe que houve um amplo movimento social, um movimento da sociedade civil organizada, para que, de fato, essas conquistas se tornassem realidade. E, como a Amanda coloca, essa dificuldade em conseguir ser ouvido pelo Conselho, a gente sabe que essa questão das políticas afirmativas não é uma questão consensual, né? Existem diferentes pontos de vista, existem diferentes formas de observar a questão, e desde de quando essas políticas começaram a ser colocadas em práticas, que antecede, inclusive, a lei de 2012, né, algumas universidades, a exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colocou ainda no início dos anos 2000, 2002, 2003, seguida por outras instituições, houve muito debate, houve muitas discordâncias por parte de alguns setores, de modo que, inclusive, ações eram judicializadas nesse sentido. Então, nós temos uma história onde o Brasil é muito desigual, há muita desigualdade, e essas desigualdades, elas clamam por políticas, por ações afirmativas que venham minimizar, venham mitigar as diferenças, as desigualdades sociais existentes, mas isso sempre à custa de muita luta, de muito engajamento, porque não são questões consensuais, né? Professora Rosângela, como a senhora diz, o movimento é um movimento legítimo. Como a gente interpretar? A Amanda é uma garota de 18 anos e que tem essa visão, tem essa percepção das desigualdades e da necessidade de melhorar ou igualar um pouco mais
E o movimento que ela vai falar um pouco mais adiante, a senhora também acredito que deva comentar sobre esse assunto, mas é um movimento que busca igualdade realmente, porque independentemente do aluno que venha da escola pública ou privada, eles querem deixar todo mundo no mesmo pé de igualdade, né? A questão da igualdade é também uma outra questão polêmica, né? A questão da equidade, a gente precisa pensar na equidade, né? E como tornar essas oportunidades mais equânimes para todos, ou seja, de modo que todos, independente das diferenças, das distâncias que se acentuam entre essas pessoas, entre esses jovens, entre essas regiões, possam ter acesso mais ou menos dentro do mesmo parâmetro de facilidade, né? Então, de modo que há questionamentos, inclusive, quando você pensa na Universidade Federal, é uma universidade que ela não é pensada apenas para a região, né? É uma instituição pública, é uma instituição do povo brasileiro. E a gente tem visto, inclusive, algumas ações judiciais que alegam exatamente a inconstitucionalidade dessa bonificação por priorizar as regiões onde essas bonificações estão sendo concedidas, né? Onde elas estão sendo aprovadas pelas universidades. Então, há ações nesse sentido, por isso é uma questão que não é consensual, né? A nossa legislação, ela dá margem para diferentes interpretações, alguns juristas interpretam que ok, e outros acham que fere algum princípio constitucional. Então, nesse sentido, é muito complicado, às vezes, você entender como você colocar essas políticas para que, de fato, você promova a igualdade de oportunidade entre as pessoas que são tão diferentes e que vêm de situações tão desiguais e tão diferentes ao longo da vida, né? E como a gente pode entender uma garota, uma menina de 18 anos tendo a visão do macro, uma visão do todo, uma visão do outro, olhar e dizer assim, eu não estou incomodada comigo, eu estou incomodada com todos, né? Com aqueles que estão à minha volta também, né? Eu acho que isso é muito positivo, né? Nós precisamos de mais jovens assim, engajados, que olhem a necessidade do coletivo, que olhem a necessidade da região e não apenas a sua. E isso eu acho que é também fruto desse processo da educação, da democratização, e acho que é algo muito importante, é salutável os jovens fazendo essa luta, fazendo esse movimento, que de fato precisa ser fortalecido. E penso que a visão é essa, né? Essa construção, essa busca por igualdade de oportunidades para todos e o fortalecimento da região, né? As pessoas conseguem, a gente teve aí um longo período da nossa história onde as universidades elas ficavam muito centradas no eixo sul-sudeste. Com o processo de interiorização, a gente hoje tem mais universidades aqui no Nordeste e no Norte, mas a gente sabe que ainda não atende às nossas demandas, às nossas necessidades, e de repente a gente vê uma universidade que atende uma ampla região, como a Univasf, mas que, de acordo com o processo seletivo, né, via Enem, via inscrição no SISU, possibilita que pessoas de qualquer parte do Brasil possam concorrer. E aí, por isso, entende esse momento dos jovens estarem pensando em como conseguir fazer com que a universidade que foi instalada nessa região, né, possa ajudar o desenvolvimento dessa região a partir dessa bonificação que ajudaria os estudantes, daria uma possibilidade maior dos estudantes da região ingressarem na universidade e diminuindo essa vinda de outros estudantes de outras regiões que ocupam as vagas, e é claro que isso tudo precisa de um estudo, de números, para a gente entender exatamente como é que estão os cursos da universidade, aqueles que estão sendo ocupados por alunos que vêm de outras regiões do país, de regiões onde tem muitas universidades e alunos que estão daqui da nossa região, mas é um esforço, é uma discussão que é oportuna, que vale muito a pena, que é legítima, e a gente precisa entender isso, e acho assim, muito interessante quando jovens como Amanda, né, se reúnem e vão em busca dessa conquista, né, dessa bandeira de luta, que é a questão da bonificação. Amanda, quando se pensa nessa bonificação, contexto regional, o que pensar em termos de cota? Qual alinhamento que se tem essa ideia com cotas de forma geral e com cotas específicas
para o contexto da gente, porque mesmo aqui a gente percebe que há níveis de desigualdade, mesmo dentro desse universo de desigualdade, como trabalhar, como seria isso, de levar para a instituição, pensando no contexto, pensando nas cotas que já existem, como política pública já conquistada de Brasil e trazendo para a nossa região, e também como falei, uma nova abertura de cota, uma nova política de cotas para esses estudantes da região. Como é que você pode descrever isso? Na verdade, a política de bonificação ela é diferente de uma cota, porque a cota ela abrange a nível nacional. A cota de todas as universidades federais tem, a política de bonificação não. A política de bonificação, como eu já citei em alguns momentos, em outras oportunidades, existem em algumas universidades, várias, muitas, essencialmente do Norte e do Nordeste. Tem a Federal do Pará, que foi a primeira a aderir. Hoje, 98% das vagas são ocupadas pelo pessoal do Pará, na Universidade Federal do Pará. Recentemente, a UFPE aderiu 10%, mas a UFPE aderiu 10%. Veja, a UFPE aderiu 10% de bonificação para o campus de Recife, no curso de medicina. Não vai abranger os outros estados brasileiros. E a nossa proposta com a Univasf são 3 estados e 354 municípios. Então, essa questão de que muitas pessoas questionam que a gente estaria fechando as portas para alunos de outras regiões, não é um discurso conciso. E em relação às cotas, como eu já mencionei, a política de bonificação é algo a mais. As cotas não seriam, de forma alguma, retiradas, né, porque são leis federais. Então, a gente sabe que, por exemplo, um aluno do Sudeste, mesmo que ele seja cotista, e um aluno do interior Nordeste, vamos pegar um povoado, um distrito que tem uma ação ali básica muito fragmentada. Como é que você coloca esses 2 alunos, os 2 são da rede pública de ensino, para competir da mesma forma? Esse é o nosso questionamento, né? Ou seja, a política de cotas não tem nada a ver, ou no caso, a bonificação, não altera em nada a política de cotas, tendo que a política de cota é uma lei federal, enfim, não vai alterar em nada. A política de cota não vai ser alterada em absolutamente nada. Se você é ampla concorrência, você vai continuar concorrendo, ou seja, na modalidade de ampla concorrência. Se você é cotista, você vai continuar concorrendo como cotista. A bonificação vai ser para aqueles alunos que terminaram o ensino médio em colégios da região. Como é que funciona? Como é que funciona o CONUNE? Só para a gente entender, desde a sua formação, quem mais ele atende, se é a questão da universidade, se é a questão do aluno, como é que é formado aí o CONUNE? O CONUNE ele é formado por estudantes, nós somos estudantes e a gente tem também algumas pessoas que nos auxiliam, alguns estudantes, alguns professores de várias instituições, vários gestores nos apoiam, no sentido de contactar com outras instituições, com outras redes educacionais, para que o movimento possa estar ganhando força. Como eu já mencionei, o CONUNE, ele é algo que surgiu em 2009, então, na verdade, outros estudantes que já participaram do CONUNE também apoiam a gente, que já lutaram por esse bônus. Leandro. Eu queria... Pode falar. A Rosângela, ela quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu não sei se eu entendi a pergunta do Sérgio, mas eu ouvi CONUNE, a sua pergunta foi em relação ao CONUNE. Acho que a Amanda confundiu com o GUB, né? Isso, sim. O CONUNE, como ele é formado, a formação dele, e ele atende mais a questão do aluno, da universidade. Então, você fez para mim. Então, o Conselho Universitário ele é formado por representantes, né, internos, docentes, discentes e técnico-administrativo, e representação da sociedade civil, né, dentro do que contempla a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é 70% mais 30%, né, que seria 70% de representação docente. No caso da universidade, são os coordenadores de colegiados,
cada curso que a universidade, que tem a universidade, seja de graduação ou de pós-graduação, ele vai ter um colegiado, e os coordenadores desses colegiados são eles que vão formar, que vão participar do CONUNE, além de representantes técnicos, administrativos, representantes estudantis e membros da sociedade civil externa à universidade. Uhum. Amanda, eu queria saber de vocês se essa ideia, através desse grupo, tem uma demanda específica de cursos ou áreas. Você citou que curso de medicina foi no norte do Brasil, aula na universidade, mas assim, baseando-se no nosso contexto, vocês pretendem, além de conseguir de forma bem ampla, mas tem um direcionamento em relação a cursos ou áreas de abrangência de tais cursos que precisam ou devem abrir espaços para estudantes de nível médio que querem ingressar no ensino superior aqui na nossa região? Vocês também pensam por esse viés? Com certeza, né? A gente sabe que sempre existem aqueles cursos que abrangem mais pessoas de fora do que de outras regiões. Isso também tem muito a ver com a procura, né? Por exemplo, os cursos da área de saúde são normalmente os cursos mais concorridos, né? Medicina, enfermagem, psicologia, farmácia. Esses cursos, eles abrangem mais estudantes de fora do que estudantes da própria região, principalmente o curso de medicina e o curso de enfermagem da Univasf. E tem aquele detalhe, parece que boa parte dos estudantes que fazem parte dos estudantes que atuam no cenário aqui de Univasf, Petrolina, por exemplo, que está mais perto do contexto da gente, são alunos que vêm de outras regiões e que nem sempre ficam aqui, né? E justamente... Para cá, pegar o conhecimento e tal, enfim, aí retornam para a sua região ou para uma região ainda mais envolvida e o conhecimento não é aplicado, não é trabalhado na nossa região, saúde, nesse caso, por exemplo. Isso, esse é um dos principais pontos que a gente coloca, né? Porque a interiorização da saúde se torna muito mais difícil, já que esses alunos não são da região, então muitas vezes não faz sentido se eles não construem uma vida aqui, certo? Se eles estão de fora, eles têm família, eles voltam para os seus estados de origem e eles vão trabalhar nos estados deles, eles não contribuem para a interiorização da saúde e a gente acaba ficando prejudicado, não só em relação à área da saúde, mas também nas outras áreas, né? Esse foi um dos principais motivos dessa política de bonificação ter se expandido tanto nos últimos anos, porque se vocês pegarem para avaliar, de 2012 para cá, muitas universidades mesmo estão resolvendo aderir isso agora. Inclusive a UPE, ela ainda não aprovou, mas já está em pauta. A UPE, ela foi específica, ela está colocando em questão odontologia, medicina e direito. Esses 3 cursos. Já a gente está querendo para todos os cursos, né? Para poder beneficiar todos os alunos, ampla e cota e todos os cursos. Amanda, a gente conversava e você falava sobre a necessidade de fortalecer, e você já até comentou no início, mas como é que as pessoas podem interagir com vocês, como é que as pessoas podem acompanhar o dia a dia, aquilo que já vem sendo trabalhado através do grupo Univasf, com bônus, através desse projeto que vocês têm abraçado, como é que as pessoas podem estar no dia a dia ali interagindo com vocês, acompanhando e fortalecendo essa união? Bom, Macário, como eu já mencionei, o nosso principal viés, né? Hoje em dia a gente sabe que o engajamento em rede social é assim, o foco, né? Para você conseguir as coisas hoje. Se viralizar na internet, pronto. E aí a gente tem um perfil no Twitter, que é @univasfcombônus, e a gente também tem um perfil no Instagram com esse mesmo nome de user, o Univasf com bônus. Inclusive, lá a gente está disponível para estar tirando qualquer dúvida, a gente tem vários posts informativos, autoexplicativos, explicando o objetivo do grupo, explicando o objetivo do movimento. Lá está muito claro, tem a lista com todos os municípios que vão ser beneficiados. Também tem na descrição da bio, tem link para vocês entrarem em grupos de WhatsApp, porque nós não estamos fechados, nós estamos abertos para ouvir a opinião do público, para ouvir a opinião dos estudantes, dos pais, dos alunos, das instituições, o que as pessoas acham, o que as pessoas sentem com esse movimento, se elas abraçam a causa, se elas acham que é algo justo,
que de fato esse bônus deve ser aprovado. Então, vocês podem clicar no link lá e vocês vão ser direcionados para grupos do WhatsApp, grupos do Telegram. E lá, a todo momento, a gente está discutindo isso. Como eu já falei, a gente criou um filtro para incentivar, para que a Univasf note, né? A gente criou um filtro, que é a Univasf com bônus. Vocês encontrou esse filtro lá no perfil do Passeio Direto 302. Como eu sempre menciono, é muito importante que vocês gravem stories falando sobre o movimento, tirem fotos, postem nas redes sociais, marquem a gente, Univasf com bônus, e marquem a faculdade, né? A Univasf, para que o CONUNE tenha percepção, note o nosso movimento. Você falava também que tem uma hashtag aí, né? Isso. No dia do estudante, a gente vai levantar a gente vai fazer um tuitaço, hashtag Univasf com bônus, que é para fortalecer ainda mais o movimento. Então, vocês usem a hashtag Univasf com bônus. Nós estamos vivendo um momento atípico, né? Um momento difícil, um momento em que, por exemplo, vocês não terão como visitar as instituições de ensino, os colégios de ensino médio aqui na nossa região. Então, o único meio, a única maneira está sendo esse mesmo, através dos meios de comunicação e através das redes sociais. É isso aí para estar fortalecendo o movimento. São os únicos meios nesse momento, né? Por isso que eu sempre falo também a importância dos gestores públicos, de apoiar a gente, dos gestores das secretarias de educação, as secretarias de educação dos movimentos das cidades circunvizinhas, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim. É muito importante que a rede pública de ensino se empenhe nisso. É preciso que as escolas, os pais, os alunos e a Secretaria de Educação, né, dos municípios se empenhem bastante, já que ela que representa a rede pública de ensino municipal. Porque assim, a gente é um benefício que vai ser para quem já terminou o ensino médio, mas é um ciclo, certo? Então, se o bônus vai ser aprovado, os alunos que estão na rede municipal de ensino, eles também vão ser beneficiados futuramente. Com certeza. Então, a gente vai começar o quê? A gente quer melhor educação de base, mas esse menino vai chegar até o dia que ele vai precisar fazer a prova do Enem, que ele vai precisar entrar na universidade. Então, vai desenvolver toda a região. Todo mundo vai acabar sendo. Como é o ingresso de alunos das regiões mais distantes aqui na nossa região? A Univasf, em termos de números, é grande ou está razoável? Olha, para ser bem sincera, o último balanço divulgado, acho que foi do ano de 2016. Como eu já mencionei, a gente está esperando sair esses dados para poder fazer foi solicitado para poder comprovar quais os cursos, né, que estão, assim, tipo, mais do que 50% de alunos de fora. Existem cursos que os dados de 2016 já mostravam que metade da turma era de fora. E, com certeza, né, de 2016 para cá, a gente pode ver pelos reflexos que esses dados ainda vão ser mais alarmantes, já que de 2016 para cá o Brasil tem passado por uma crise muito pior. A gente vê que as coisas, infelizmente, parece que não melhoram, os anos parecem que estão ficando cada vez mais difíceis. E você falava... Com relação a essa questão dos números, eu ouvi o professor Manuel Messias essa semana numa entrevista, e ele estava falando exatamente que a gestão está fazendo um levantamento interno para verificar, né, qual que é o percentual de jovens que vêm de outros lugares e o percentual de jovens aqui da região. Porque a atual gestão, ele vai poder falar sobre isso, já que vai fazer uma live também, mas a atual gestão está abraçando essa causa, essa ideia, né, e quer levar essa discussão ao Conselho Universitário, e naturalmente precisa de dados, de elementos, para que a discussão seja realizada com a serenidade, com a profundidade que precisa ser feita, né? Bom, e eu queria aproveitar então e falar com a professora Rosângela ainda, Leandro, assim, professora Rosângela, são jovens que estão engajados, que estão imbuídos, e a Amanda coloca aí, olha, nós precisamos da parceria, do auxílio, nós precisamos das mãos sendo somadas, pais, alunos, gestores públicos, secretários de educação, secretárias, professores do ensino médio, enfim, de todos os professores da rede estadual e da rede municipal. Como é que a senhora vê a importância desse engajamento por parte das famílias? Porque, de uma forma ou de outra, aquele que não tem,
caso sendo aprovado, amanhã terá um filho, uma filha ingressando na universidade e pode ser contemplado. A questão dos próprios professores da rede municipal e também da rede estadual. Então é preciso que haja esse engajamento, né? É preciso que haja esse somatório de forças, né? Com certeza, eu acho que é uma questão que é do interesse de todos nós que habitamos aqui na região, né? Uhum. Se as cotas não são cotas, né? Se a política de bonificação ela é aprovada na universidade, ela vai beneficiar todos os estudantes, os possíveis estudantes, né? Não só de agora, mas futuramente, que vão ingressar nos cursos da universidade, né? E aí existem algumas questões que são importantes nesse sentido, né? A questão da possibilidade de que tenhamos mais estudantes na universidade que vão exercer a sua profissão por aqui, aí entra essa questão dos profissionais da área de saúde, que a Amanda trouxe, né, que é algo bem pertinente, e entra também a possibilidade de que muitas famílias que não têm condições de mandar seus filhos estudarem fora, em outros estados, em outras regiões, que possam, né, ter acesso às universidades, à universidade que está aqui na nossa região, que é a Univasf. Então, a Amanda diferencia essa política de bonificação da questão das cotas, da política de cota, mas a gente lembra que a lei de cotas, ela traz um parágrafo, ela traz essa possibilidade de que as instituições públicas federais, elas proponham políticas, ações afirmativas suplementares ou de outra modalidade. E é exatamente a partir desse mesmo artigo, o artigo que vem regulamentar as cotas, né, as cotas para indígenas, para sociais, étnico-raciais, pessoas com deficiências. Essa mesma legislação, ela abre essa possibilidade para que as universidades, dentro do seu quadro, dentro da sua realidade, elas possam estar estudando e optando ou estabelecendo, né, instituindo outras cotas ou outras políticas, vamos dizer assim, a gente acaba falando muito o termo cota, mas outras políticas afirmativas de acordo com a necessidade da região. E essa política de bonificação, caso ela se enquadra nesse mesmo processo, nessa mesma linha de ações afirmativas, né? E olhando por esse aspecto, a gente precisa entender, eu acho que uma das questões que são muito claras é que no nosso processo de desenvolvimento, nas desigualdades que temos no Brasil, nós temos também as desigualdades regionais, né? A região Nordeste, a nossa região aqui, que como bem falou Leandro, Daniel, é muito desigual, a gente fala assim do sertão, dessa mesma região, mas essa região também existe muitas diferenças, né, muitas desigualdades dentro dela, mas foi uma região que demorou esse processo de chegar a instituições, do desenvolvimento social como um todo, e naturalmente que um olhar mais atencioso para essa questão da regionalização, da bonificação, com todos os atores, sejam familiares, sejam profissionais da educação, jovens, engajados em lutar por isso, em compreender, em entender que os benefícios que podem vir para o retorno que pode vir para a região, há muito que fortalecer e de repente, essa conquista vinha a se solidificar, né? A se concretizar. Eu quero perguntar à professora Rosângela a opinião da senhora em relação ao contexto atual. A gente tem percebido que as tecnologias da informação e da comunicação têm sido essenciais nesse momento agora que a gente está vivendo. É só que antes disso, muitas instituições já tinham iniciado esse processo de interiorização de cursos, né, do acesso através das tecnologias. Eu lembro bem que a UNEB, aqui no interior da Bahia, quer dizer, no estado da Bahia como um todo, teve esse início. A Univasf também começou a expandir cursos à distância, inclusive fiz um curso semi-presencial na Univasf, e mesmo assim a gente percebe que nem sempre há um acesso por parte de muita gente. Eu digo isso em nível de Campo Formoso, Senhor do Bonfim. Por outro lado, tem também a questão ainda do preconceito, que muita gente ainda tem receio da tecnologia, não dá para aprender muito, cursos semipresenciais. Inclusive agora tem um edital, já fazendo um pouquinho de propaganda da Univasf, vai ter um edital agora de cursos de graduação, enfim, independentemente da instituição, Univasf, UNEB ou qualquer outra, o UFBA também que oferta, o FRD, inclusive para o Polo de Campo Formoso, enfim, entre outros. Mas assim, como estimular
primeiro, fomentar esse acesso de cursos para as camadas sociais, digamos assim, que nem sempre têm acesso, fomentar ainda mais, né, que já existe o fomento, digamos isso. E, ao mesmo tempo, como quebrar esse paradigma, levando em consideração o contexto atual, como quebrar esse paradigma do preconceito, ou, enfim, das pessoas utilizarem as ferramentas, tecnologias digitais para terem acesso, para conseguir fazer um curso de graduação ou de pós aqui na nossa região. Enfim, o que a senhora pode dizer sobre isso? Bom, primeiro, assim, que as tecnologias de informação e comunicação, elas realmente são ferramentas valiosíssimas, sobretudo nesse tempo de pandemia, mas em todos os tempos, né? E por que isso? Porque através delas a gente pode se conectar e se comunicar com o mundo. Hoje, elas são, de repente, todo o aparato que, por exemplo, um professor tem para fazer contato com o seu aluno, né? Para não deixar o seu aluno, diríamos, abandonado, né? Eu acho que a gente tem um papel, a gente tem uma função, e a gente precisa fazer o máximo que a gente pode a todo tempo para que a gente não deixe de colaborar para a diminuição dessas desigualdades que essa pandemia tem nos feito perceber que é tão grande, né? Então, as tecnologias, elas têm esse aspecto, e tem um aspecto de que é possível, sim, você utilizá-las como ferramentas cognitivas, você utilizá-las pedagogicamente nas aulas, e essa é uma discussão tão antiga quanto o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, logo a internet começou a ser desenvolvida, se começou a pensar em utilizar essa tecnologia também na educação, também na sala de aula, e vejo que muitas vezes existe essa resistência com relação à educação à distância, porque a educação à distância tem uma história de ser aquela educação que chega para as pessoas que não tinham acesso à educação presencial, a outras modalidades de educação. Basta a gente lembrar das pessoas que fizeram cursos aqueles cursos por correspondências, né, cursos técnicos por correspondência, que pegavam material no correio. Então, assim, há uma ideia de educação à distância como algo massificado, um curso que você faz para grandes massas e para atender grande quantidade de pessoas sem qualidade. A utilização das tecnologias, ela de algum modo serviu para mudar um pouco essa percepção que se tinha, essa visão que se tinha, né? Hoje as pessoas percebem a importância da educação à distância. E essa educação que acontece nesse momento das escolas, ela nem é educação à distância, porque a educação à distância, ela tem legislações próprias, é fruto de pesquisas, fruto de muitos estudos para se chegar a pedagogias próprias para o aluno que estuda à distância, né? Uma educação pensada para um aluno que está no outro tempo e no outro espaço geográfico que não o do professor e, de repente, de alguns colegas. E as tecnologias hoje, elas são utilizadas, né, dentro do ensino presencial e também no ensino semipresencial, né, que é esse que a gente chama de distância, e elas são muito importantes, inclusive, para ajudar com que o aluno tenha uma participação mais ativa no processo de ensino-aprendizagem, né, as chamadas metodologias ativas. É claro que nada substitui, né, essa interação corpo a corpo, o papel do professor, né, dentro da escola e na interação com os alunos, com a turma, mas que essa interação também é possível a partir das tecnologias de informação e comunicação, né? É possível fazer isso. Assim como as mídias sociais, elas são importantíssimas para fazer crescer um movimento, como esse movimento, como a Amanda fala, né, é a ferramenta que hoje o grupo dispõe para fomentar, para fazer com que outras pessoas se engajem, colaborem, contribuem. São também ferramentas que nos possibilitam ter acesso às outras pessoas, a alunos, a colegas, enfim, a muitas informações e, quiçá, muitos conhecimentos a partir das transformações dessas, né? Mas dá para reduzir essas desigualdades no tocante ao acesso? Tem a questão do acesso, né? Acho que a gente tem muita dificuldade, sobretudo em algumas regiões, como é o caso da nossa cidade pequena. Acho que é preciso pensar, é preciso investir muito ainda nessa questão, na estrutura tecnológica. Muitas escolas não têm internet, é preciso pensar nisso. A internet precisa estar em outros espaços públicos também, para que as pessoas possam usufruir, né? Aqueles que não têm acesso. E há muitas questões, há muitas críticas que
gera a exclusão digital, porque muita gente não tem acesso. Mas essa discussão ela é importante, assim como é importante essa discussão da bonificação, para a gente pensar o quanto a gente precisa ainda avançar em termos de desenvolvimento, em termos de conquistas, em termos de infraestrutura, para que todas as pessoas tenham melhores condições de participar da vida em sociedade, né? Eu acho que é preciso pensar nesse investimento na internet, nas questões de infraestrutura tecnológica, porque ela acaba mostrando para a gente o tamanho da desigualdade, né? A gente percebe o quê? Hoje, os alunos que estão, por exemplo, na escola particular, eles estão tendo aulas online. Muitos alunos da escola pública não conseguem isso, porque não tem um computador, porque não tem a internet em casa. Às vezes é um processo tão sofrido, com um único smartphone para várias pessoas da casa ter acesso e fazer esse processo. Então, mas penso que tudo isso é importante a gente pensar, é importante a gente discutir nesse momento, até para que a gente vá tomando consciência dessas questões e, de repente, se posicionando e travando luta sobre a importância de que essa realidade ela seja modificada. Agradecer as pessoas que estão... É isso, Sérgio. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí. Nós já estamos aqui há 41 minutos quase de live. Agradecer as pessoas que estão acompanhando, compartilhando, curtindo aí, comentando também. Daqui a pouco a gente vai tentar trazer a participação de algumas pessoas. E agradecer também aqui a Amanda Marques, que é uma das articuladoras do movimento Univasf com Bônus, a Rosângela Vieira de Souza, professora doutora do curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Univasf, campus de Senhor do Bonfim, nessa nossa live de hoje, falando sobre a Univasf com Bônus. Nós ainda temos algumas questões aí para serem abordadas, inclusive eu vou pedir a Amanda daqui a pouquinho, já, tá, Amanda, daqui a pouquinho, para trazer novamente aí o lembrete da forma, da maneira, do jeito que as pessoas podem engrossar esta fileira aí, aumentar essa participação junto com o grupo Univasf com Bônus. Então, daqui a pouquinho você vai repetir aí para o pessoal que está acompanhando, mas pedir ao pessoal também para se inscrever no nosso canal aí no YouTube, youtube.com/Notícias e Mais, é o canal do Notícias e Mais no YouTube. Nós temos também aí o nosso site, você pode acessar através do www.noticiasemais.com.br, baixar o aplicativo, entrar na sua loja, na loja do celular e baixar aí o nosso aplicativo, o aplicativo do Notícias e Mais, acompanhar as publicações também no facebook.com/Notícias e Mais e as publicações também no @Notícias e Mais no Instagram, ou Instagram @Notícias e Mais, e acompanhar tudo aquilo que a gente está colocando aí no dia a dia para as pessoas. E para que as nossas lives aconteçam e tudo mais aí no nosso site também, nós temos alguns parceiros, não é isso, Sérgio? É isso, agradecer os parceiros aí que estão sempre nos apoiando, a Netcom, que agora é Rex Internet. É só você acessar o site www.rexinternet.com.br, conhecer os planos, ou ligue 749-9908-1508. Também a Uniaselv, na Uniaselv, graduação em pós, promoção matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar. Polo de Campo Formoso, Praça Freirino, Graflagem, Empório Business. O telefone é o 999-29-2707 e tem todo o material didático impresso, 100% grátis, e paga somente R$ 159 mês nos cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Ambiental. Também o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Aposentadoria Rural, Salário Maternidade, BPC, o telefone é 3645-3386, fica na Avenida Juca Marques, no centro de Campo Formoso. E a RB, Assessoria e Projetos, que presta serviço com ITR, Cefria, análise de solo, outorga de água, tem também projetos agropecuários, funciona em Laje dos Negros, mas atende toda a região, e o telefone é o 99959-0083. Eu queria, então, aproveitar e trazer a Amanda mais uma vez aqui para nosso bate-papo. Amanda, a gente está vivendo um período aí difícil, um período que o acesso direto às pessoas, ou o acesso presencial tem sido mais difícil. Campo Formoso é uma cidade de uma extensão territorial muito grande, mas de que maneira vocês pretendem aí levar essas informações as pessoas do interior do nosso município, do interior do município de Senhor do Bonfim, porque nem sempre essas pessoas têm acesso
a internet, têm acesso às redes sociais. Então, como vocês pretendem fomentar essas discussões e levar essas informações até essas pessoas? Justamente, Macário, foi como eu mencionei. São muitos alunos, a gente não tem como entrar em contato direto com todos eles, por isso que eu sempre peço o apoio da rede pública de ensino, das prefeituras, da Secretaria de Educação, porque se não for através deles para estar contactando com os gestores dos colégios públicos, para que esses gestores entrem em contato com professores, pais e alunos, a gente não tem como fazer esse contato. Neste caso, vocês estão deixando também para que eles implementem ou para que eles discutam entre eles uma forma de levar o conhecimento a respeito do grupo, a respeito do projeto para esses alunos do interior, aqueles alunos que não têm, de repente, o acesso às redes sociais ou mesmo à internet como um todo, né? Isso. Infelizmente, essa questão do acesso da internet é uma coisa que está dificultando bastante a nossa vida, né? Porque se tivesse tudo dentro da normalidade, nós mesmos nos deslocaria até os colégios para estar entrando de turma em turma, explicando de sala por sala como é que funciona esse projeto Univasso com Bônus, para que os alunos de fato entendam, porque muitos deles não compreendem nem do que se trata e do benefício que eles vão receber caso o bônus venha a ser aprovado. Por isso que eu também sempre falo da importância dos professores estar contactando com esses alunos, porque muitas vezes eles não têm compreensão e eles são o tempo todo rodeados de falácias, de mitos a respeito dessa questão da cota. Muitos acreditam que vão perder as cotas se o bônus for aprovado, ou que o bônus é um benefício em prol apenas da ampla concorrência e que eles perderiam vagas para ampla concorrência, sendo que de forma alguma isso existe. Primeiro, até porque cotista não compete com ampla concorrência, são modalidades separadas dentro do SISU. Amanda, para que o aluno ele tenha segurança e se engaje nesse movimento, realmente o MEC não interfere de jeito nenhum nesse movimento ou nessa questão aí do bônus, ficando exclusivamente a questão do conselho das universidades, no caso aqui se tratando, claro, da Univasf. O MEC não interfere realmente nisso, para deixar mais claro que a pessoa possa se sentir mais confiante, né, para se engajar no movimento? Bom, eu vou falar brevemente. O conhecimento que eu tenho é que depende do conselho da Univasf, né? Existe a portaria do MEC que permite, e como a professora Rosângela já colocou, essa política de bonificação, existe uma portaria que fica a critério da faculdade, mas eu vou deixar ela explicar melhor para vocês, que ela está mais por dentro dessa questão de legislação. Tá. Então, o MEC não interfere porque exatamente com a aprovação do decreto-lei que regulamentou a lei de 2012, que é a Lei 12.711, ele já deixou claro que existe essa possibilidade das instituições, elas tanto... existe aquela cota que as instituições federais precisam cumprir, que são 50%, e ela já delimita a questão da renda, atrela isso a questão da renda, atrela isso a questão das especificidades, a questão quilombola, indígena, pessoa com deficiência. E deixou lá também um parágrafo onde ele deixa claro que as instituições, a legislação deixa claro que as instituições, elas podem suplementar, ou seja, colocar cotas adicionais, ou elas podem adotar uma outra modalidade de ação afirmativa. Então, essa bonificação que algumas instituições estão fazendo, várias instituições do Norte e Nordeste têm adotado a bonificação com diferentes percentuais, diferentes propostas, mas essa bonificação, ela se enquadra exatamente nesse artigo e nessa questão da ação afirmativa numa modalidade diferenciada. Ou seja, não deixa de ser uma ação afirmativa, assim como são as cotas, só que uma ação afirmativa que vai atender à especificidade das regiões, a questão da regionalidade, ou seja, dar um bônus para o estudante daquela região. Essa questão que a Amanda coloca, que não vai ser só para ampla concorrência, não vai atrapalhar a questão das cotas, porque tudo isso fica a critério do Conselho Universitário. O Conselho Universitário precisa discutir, entender e elaborar e aprovar a resolução que vai regulamentar todo esse processo.
Então, se a maioria do Conselho Universitário entende a importância das cotas, a importância da bonificação, melhor dizendo, do bônus regional, então esse conselho tem autonomia para aprovar e para regulamentar, estabelecer os critérios de qual que é o percentual, de como que será essa distribuição, quem terá direito. E aí, no movimento que está sendo feito, a ideia é que os alunos, tanto que são cotistas quanto da ampla concorrência, possam, né, ter direito ao bônus regional, que é algo muito interessante, né? Queria saber da Amanda, quando você falou anteriormente sobre a questão da necessidade do apoio de prefeituras, mas especificamente aqui na nossa região, Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, enfim, como é que tem sido esse apoio direto, indireto, dos gestores, enfim, se tem, se não tem, e de que forma vocês têm articulado, ligam, mantêm contato, vão atrás, enfim, como é que está no momento essa articulação e essa relação, ou construção dessa relação com os gestores aqui na região? Aqui na Prefeitura de Campo Formoso nós recebemos o apoio. A Prefeitura ainda não soltou uma nota oficial declarando o apoio, né, da rede pública de ensino, mas eu já contactei com a equipe e eles vão soltar uma nota declarando o apoio ao movimento. E também tinha sido articulado que a gente ia ter um espaço para fazer uma live com o professor Manuel Messias Neto, que ele é reitor da Univasf. A live seria até amanhã, mas por problemas, enfim, de administração no setor, não vai ser possível a live ser amanhã no perfil da Prefeitura. Então, nós estamos vendo uma nova data, porque, como eu falei, né, o nosso único meio de divulgação no momento está sendo as redes sociais. E o perfil daqui da Prefeitura de Campo Formoso tem uma visibilidade considerável. Uma live lá, então, acredito que grande parte da população ia ter acesso, assistir e esclarecer as suas dúvidas. A gente está aguardando uma posição para ver quando é que essa live vai poder ser remarcada lá no perfil da Prefeitura. Em relação ao Antônio Gonçalves, eu ainda não consegui um contato direto com a Secretaria de Educação e Senhor do Bonfim da mesma forma. Eu estou tentando esse contato direto e assim que eu tiver um retorno, eu creio que, né, eles apoiem também o movimento, já que todos nós vamos ser beneficiados. Além de você, Amanda, aqui em Campo Formoso, quem são as pessoas que também estão aí caminhando junto com você nessa luta em busca dessa articulação, ou sendo articulador também aqui dentro do município? No grupo de articuladores, nós somos 40, só que daqui da região só tem uma outra menina que também chama Amanda Farias, de Senhor do Bonfim, e temos Eduarda também, que é de Jaguarari, próximo aqui da região, mas de Campo Formoso só tem a mim mesmo. Porque eu tô até com essa aparência de cansada, já tô aqui meio... Porque é bastante... Amanda, se você me permite, o professor Manuel Messias, ele é atual pró-reitor de ensino, né? Nosso reitor pro tempore é o professor Paulo César Fagundes. E na condição de pró-reitor de ensino, o professor Manuel tem feito campanhas, tem feito entrevistas, tem divulgado bastante, chamado muito a sociedade para essa discussão da bonificação. Só para... Você falou aí com relação ao reitor, e ele é o nosso pró-reitor de ensino atualmente, tá? Uhum. E a nível geral, sim, como é que está o engajamento? Parece que tem um número bem elevado aí de pessoas nos grupos, né? No grupo. Sim, nós já estamos, acho que são 5 grupos lotados de WhatsApp, e à medida que eles vão sendo lotados, a gente vai colocando novos links para as pessoas entrarem. É como eu sempre falo, né? É importante que as pessoas participem desses grupos, porque lá as informações estão sendo colocadas e é um espaço de debate, né? Nós não temos como fazer um debate público em um local, algo desse tipo. Então, só nos restam as redes sociais. Então, as pessoas que têm dúvidas, que querem colocar seus pontos, nós não estamos fechados para discutir opiniões tanto favoráveis quanto contra. Na verdade, a gente quer mostrar os dois lados da história. A gente quer que as pessoas percebam que nós não estamos fechando a Univasf para alunos apenas da região. Nós não estamos impedindo que alunos de outras regiões venham para cá. Uma das maiores, acho que, vamos dizer assim, um dos maiores argumentos contra essa política de bonificação é que as pessoas mencionam que todo brasileiro, né, contribui para a das universidades federais, já que todos nós pagamos impostos
Só que a questão da Univasf, assim como muitas outras universidades, e já foi colocado pela professora Rosângela, é que a portaria do MEC permite, né, essas políticas de complementação, de reparação social, de acordo com a região. Então, se a nossa região está sendo prejudicada, se existem outros bônus próximos em que nós não somos contemplados, nós já somos, não somos contemplados com esses outros bônus, por que não aderir na Univasf, já que a unificação daqui da região de melhorar a educação do interior. Se a Univasf foi criada para abraçar essa causa, ela tem que fazer jus. Amanda, o objetivo de você, o objetivo é dentro da Univasf, mas você acredita que outras instituições públicas aqui do nosso contexto poderão ser também provocadas nesse sentido de buscar a bonificação? Outros estudantes de Campo Formoso, de Antônio Gonçalves, Bonfim, que querem ingressar no ensino superior e veem possibilidades de cursos em outras instituições, não necessariamente dentro da Univasf, eles poderão também, a partir dessa luta de vocês, se tornarem pessoas inspiradas, estimuladas para buscar essa bonificação em outras instituições aqui na nossa região? Tudo é possível, né? Tudo é possível, mas eu acredito que seja algo mais difícil, por exemplo, você conseguir uma política de bonificação dentro da Federal da Bahia, a UFBA. Porque, no caso, a UFBA estaria em Salvador, né? Então, como é que você beneficiaria apenas o estado da Bahia? Seria algo mais complexo, mas não é impossível. A UFPE fez isso. A UFPE aderiu a uma política de bonificação, agora, foi aprovada agora no mês passado, no campus de Recife. Então, essas coisas são previsíveis. Em Bonfim tem o IFE baiano, tem o IFBA que está chegando em Campo Formoso, tem, enfim, tem a própria UNEB, que é estadual, né, a Universidade Estadual do Estado da Bahia, enfim, o que eu comentei, não necessariamente a UFBA, mas que pode ser também, né, no tocante à UFBA, ao UFRB também, enfim. Na verdade, a UFRB, ela já adere um bônus de, se eu não me engano, são 20%. A Universidade do Recôncavo Baiano para ali o raio de 150 quilômetros do campus. Bom, então, eu vou pedir, Amanda, para você mais uma vez, para você lembrar aí as pessoas quais são os canais, quais são os meios, onde as pessoas podem e como as pessoas podem fortalecer o movimento. Mais uma vez, eu vou fazer um apelo a vocês, todos os estudantes, pais, alunos, professores, educadores. É muito importante que vocês falem com seus familiares, falem com os alunos, secretarias, municípios, nos apoiem, porque, como eu já mencionei mais de uma vez, nós não temos como fazer contato direto com esses alunos. Muitos deles nem sabem o que estão se passando. É muito importante o posicionamento de vocês, que vocês interajam nas redes sociais, vão seguir lá no Instagram, o @univasfcombônus, todas as informações estão lá disponíveis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta entrar em contato, pode entrar em contato pelo direct, pode acessar os grupos de WhatsApp, que o link está lá na bio também, e temos o Twitter. Vocês podem também estar entrando em contato comigo lá no Passeio Direto 302, tá? Lá tem o filtro, que eu já mencionei, esse filtro da Univasf com bônus, para vocês tirarem fotos nas redes sociais, postarem, marcarem a Univasf, e como eu já falei mais uma vez, se não tiver apoio popular, se os estudantes não se engajarem, se as instituições, a rede pública de ensino, a rede particular, se todos nós não dermos as mãos, esse movimento não vai para frente. Porque o CONUNE precisa notar o movimento, precisa ver que é algo que tem força popular e que é um desejo de todos e não de um grupo. Antes da gente encerrar, eu queria mais uma vez ouvir a professora Rosângela. E a professora Rosângela diz respeito à necessidade da nossa região, mas quando a gente coloca nesse contexto da região, fica uma coisa muito vago, né? Então a pessoa precisa entender que diz respeito a ela, diz respeito a si mesma, diz respeito eu vou usar essa expressão, diz respeito à minha família. Por isso eu preciso estar engajado, a gente precisa usar essa expressão agora nesse momento, nesse contexto, né, de eu preciso fazer a minha parte para fortalecer.
a gente vê a força da Amanda, a maneira, o jeito como ela coloca, e isso, de certa forma, mostra para a gente que é possível quando se quer, e a gente precisa trazer para esse contexto do eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso ajudar. Quando ela diz assim, poxa, eu preciso do apoio público, eu preciso do apoio das famílias, eu preciso, chega a ser até mesmo comovente, né? É verdade, Macário. A gente precisa entender, se colocar nesse contexto como sujeito ativo, né? Entender que a questão nos diz respeito, que a gente precisa participar, que a gente precisa estar ajudando a construir os elementos que vão ajudar, inclusive, a clarificar essa ideia, essa proposta para o Conselho, para aqueles que vão, de fato, decidir, e não somente para eles, mas para toda a sociedade que está diretamente ou indiretamente envolvida com isso, né? Que vai ser beneficiada caso essas cotas venham a ser aprovadas. E, assim, é muito bonito você ver a luta de jovens, como a luta da Amanda, e a gente precisa entender que as coisas, as nossas conquistas, elas não são dadas, não. Elas são realmente fruto de lutas, né? Muitas decisões, a grande maioria das decisões passam pelas questões políticas. Eu digo política não no sentido partidário, né? Mas política no sentido de movimentação, de organização, de você buscar, de você lutar, de você se abrir para o debate, para entender, né, quais são os ganhos, né? E aí, como ela levanta, existe perdas nesse processo, como é que é tudo isso? Vamos entender, vamos abraçar e vamos lutar. Então, se a gente não se engaja, se a gente não se envolve, a gente está, de alguma forma, enfraquecendo, ou no mínimo não estamos colaborando para que o movimento seja fortalecido. Então, penso que todos aqueles que têm interesse, todos nós que vivemos numa região que durante um bom tempo ela ficou por fora, sobretudo dessa questão do ensino superior, de uma política mais abrangente do ensino superior, e agora a gente tem uma universidade e pensa que essa universidade pode dar uma bonificação para atender melhor a nossa região, para contribuir para o desenvolvimento da nossa região, para que pessoas estudem da região e continuem na região atuando profissionalmente. Então, se a gente pensa isso, a gente entende que isso é importante, a gente precisa, sim, estar engajado, a gente precisa estar lutando e entendendo que é só assim, é só a partir da luta que a gente vai conquistar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que tem direito e que é necessário para a nossa realidade, né? Não é esperar que aconteça que alguém vai nos dar, mas a gente está entendendo, está mostrando, está lutando, está buscando. Então, por isso, é um movimento muito bonito e muito legítimo dos estudantes de estar demonstrando essa importância da bonificação regional para o bônus da Univas. Ok. Bom, gente, eu acho que nós podemos agradecer que nós estamos já 1h03. A gente sabe que a Amanda está cansada, como ela mesma já disse. Então, são dias aí cansativos, dias de muita correria, dias de muita luta. Acho que a Amanda está passando muitas horas aí em frente à tela do celular, à tela do notebook, o tempo todo conversando, tentando, de certa forma, massificar essa informação. Então, nós queremos agradecer a Amanda, queremos agradecer a professora, a doutora Rosângela, muito obrigado também, em meio ao seu corre-corre do dia a dia também, encontrar um espaço para nos atender. Então, nós queremos agradecer a vocês por esse bate-papo conosco nesta noite. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, professora doutora Rosângela. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada a vocês por cederem esse espaço para mim estar mais uma vez falando sobre o movimento Univas com Bônus. E, por fim, eu queria fazer um apelo para você que já está na faculdade, ou você mesmo que ainda está no ensino fundamental e talvez não compreenda a importância desse movimento agora, mas faça um esforço para compreender que isso vai trazer desenvolvimento para a região. Que se o aluno ele se forma aqui na região e ele não vai embora, ele vai contribuir com o desenvolvimento, ele vai melhorar ele vai melhorar o desenvolvimento da nossa região. Você que a gente sabe que existem diferentes contextos, diferentes realidades. Você que tem condições de ir para outro estado, mas você não tem um familiar, um primo, um amigo, uma pessoa. Quantas histórias eu não conheço? Graças a Deus eu fui uma privilegiada que estudou num colégio particular. Graças a Deus eu fui uma pessoa privilegiada, mas a gente tem que pensar também nas outras pessoas que não têm condições de sair daqui.
Então, eu venho fazer esse apelo a vocês para que não pensem somente em você, pensem em outras pessoas. Se você já está numa faculdade, se você pode arcar com uma faculdade particular, mas existem muitas outras pessoas com sonhos de fazer uma universidade e não tem como, porque não podem sair daqui da região. Eu conheço várias e várias pessoas que passaram em cursos, por exemplo, como medicina, em universidades federais longe, e não puderam ir porque os pais não tinham condições de bancar. Eu conheço histórias de pessoas que fizeram loucuras e foram morar fora sem ter recursos, e inclusive a gente vê histórias por aí de pessoas que até mesmo morreram porque não tinha como sair da sua região e foram tudo isso em prol de um sonho. Então, se você já está na faculdade e puder colaborar com o movimento, não seja egoísta, colabore, compartilhe, sabe? Ajuda mesmo a gente, porque é até cansativo você estar o tempo todo repetindo isso e ver que as pessoas não se engajam por uma coisa que é para elas mesmas, sabe? Não é um benefício para a Amanda. A Amanda já passou em 4 faculdades. A Amanda, se quisesse estar na faculdade, já estaria, entendeu? A Amanda está fazendo pelo desenvolvimento da região. A Amanda quer fazer UFBA. Eu estou fazendo porque, assim, eu fico emocionada em ver pessoas que não podem. E eu poder ir e, tipo, ver amigos meus que não podem. De fato, não podem ser assim. Eu fico triste. Tem pessoas muito talentadas por ele. Por questões socioeconômicas. Não tem condições de fazer um cursinho, porque isso aqui me dói muito. Ver isso. E eu quero ajudar a transformar a realidade, mas se a Univasso não escutar disso, se vocês não colaborarem, eu vou continuar vendo pessoas super talentosas, desperdiçadas no interior, Amanda, presos. me permita só te dizer, Amanda, que você está fazendo muito. Você está fazendo muito. E assim, você é uma menina que tem apenas 18 anos, mas mesmo com esses seus poucos 18 anos, você já está fazendo muito. E tenha certeza que essa sua parcela de contribuição, ela será muito importante para este momento e outros que estão por vir. Você dizia agora há pouco que o movimento começou lá em 2009, o grupo Univasso com Bônus. Essa mobilização, essa movimentação começou em 2009. Alguém iniciou, alguém deu um pontapé inicial, alguém fomentou a discussão. Você está dando continuidade. Outros irão fazer também um pouco mais, então tenha certeza que você está fazendo a sua parte, outros te ajudarão, outros estarão junto contigo. Não tenha dúvida quanto a isso. E a gente percebe que, fazendo isso, você já está demonstrando que você é uma pessoa que tem o intuito, o desejo e o objetivo, quer seja através desse movimento, ou daqui a pouco, quando você concluir a sua faculdade, o seu curso, você estiver colocando à disposição do cidadão, da população, das pessoas, retornando para Campo Formoso, a gente percebe que você tem esse anseio quer ver o crescimento do seu município. Então, tenha certeza que você está fazendo a sua parte. É claro, você está emocionado até por conta de tudo isso que você vem vivendo aí nesses dias. Mas fique tranquila, você está fazendo a sua parte, assim como outros fizeram, e muitos outros também darão continuidade. Pode ficar tranquila quanto a isso, tá, Amanda? Ai, gente, desculpa, é porque, assim, quando você vê muitas coisas, quando você é uma pessoa que não fica presa só à sua realidade, você se comove. Verdade, verdade. E fique à vontade, fique à vontade. Professora Rosângela, muito obrigado também, tá? Para mim é um prazer estar podendo contribuir de alguma forma com essa discussão, né, participar. Com relação a essa emoção, a gente da Amanda aí forte, não tem como a gente não pensar algumas questões. Eu fiquei aqui pensando que, por exemplo, hoje a gente tem uma lei que determina que as instituições federais elas estabeleçam a cota de 50%, mas isso não foi um processo fácil, isso foi um processo de muitas lutas. Muitas instituições que, inclusive, iniciaram esse processo antes da legislação ser aprovada, sofreram processos na justiça, questões de judicialização, e foram contestadas, né, porque não existe um consenso em torno dessas questões, né, e, aliás, eu acho que até a nossa sociedade faz parte do processo democrático, faz parte de uma sociedade que as pessoas tenham perspectivas, que tenham pontos de vista diferentes, mas essas conquistas, elas são feitas assim mesmo, com muita luta, com muito sacrifício, mas se a gente acredita na causa, a gente precisa lutar por ela, né? Se a gente entende que é importante, a gente precisa lutar por ela.
Seria muito bom se a gente não precisasse hoje estar aqui discutindo esse assunto, né? Se a gente não tivesse a necessidade de pensar no bônus, na universidade ter que estabelecer um bônus regional, na Univasf ter que estabelecer um bônus regionais. Ou falando que outras instituições aqui no Nordeste, no Norte, inclusive instituições da Bahia, também estão estabelecendo bônus regional. Se a gente está discutindo essas questões, se a gente discute a questão das cotas, que hoje já é lei, já é realidade, é porque a nossa sociedade ela ainda é muito desigual e ainda precisa de toda essa discussão e precisa de uma caminhada muito longa ainda pela frente para que a gente tenha realmente uma sociedade melhor, com condições para todos. E tudo isso passa pelos processos de educação, passa pelo processo de luta, passa pela história de jovens, né, como esse grupo, como jovens como Amanda e como tantos outros, e profissionais da educação, professores, gestores das universidades, são vários atores, vários sujeitos que hoje estão também lutando por esse processo, por esse apoio aos jovens da nossa região. Então, assim, é uma luta que não é uma luta só de um sujeito, não é uma luta só de uma pessoa, é uma luta de todos nós que acreditamos. Tem muitas pessoas envolvidas e todas as nossas grandes conquistas históricas, Amanda, são assim, são frutos de muita luta, de muito trabalho, de um processo longo. Então, tenha força, tenha fé e vamos seguir tentando conquistar outros jovens e mostrar, né, qual é a ideia, qual o propósito, quais são os possíveis ganhos que a nossa região vem a ter com essa política de bonificação. Obrigada por participar, obrigada às pessoas que acompanharam, que estão ouvindo, né? É sempre bom poder contribuir de alguma forma. Ok. E nós teremos outros momentos também. Então, agradecer às pessoas mais uma vez que nos acompanharam, a professora Rosângela, a Amanda, Marcos, muito obrigado, Leandro, Sérgio, boa noite, e as pessoas também que nos acompanharam, né? Muito obrigado a todos. E, claro, a gente não pode encerrar sem antes dizer, acompanhe aí todo este processo, e você especialmente da nossa região, dessa região, toda a região norte do estado da Bahia, esteja acompanhando aí todo esse processo e dando a sua parcela de contribuição, assim como a Amanda vem dando a parcela de contribuição dela, a professora Rosângela nessa nossa discussão de hoje, e com certeza fomentando aí esse grande amigo aí que é o professor Manuel Messias também, batalhador, que a gente sabe da luta, da batalha que vem tendo aí no dia a dia também, principalmente essa questão do ensino superior, a gente sabe disso, e é claro que cada um dando a sua parcela de contribuição, nós venceremos, Amanda, juntos nós seremos forte o suficiente para conseguir essas conquistas aí que serão de todos, como bem já disse a professora Rosângela. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus quiser nos permitir. Boa noite, Amanda. Obrigado, Amanda. Obrigado aí, Rosângela. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a vocês. Boa sorte, Amanda. Tchau, tchau.